Gratidão a todos por esse momento. Obrigada por participar conosco. Agradecemos os nossos palestrantes do dia por aceitarem o nosso convite. Então, para iniciarmos a nossa programação, eu convido o nosso palco Vibrantes, que é coordenador do ramo crédito do OCB. Thiago é especialista em processo legislativo com MBA em gestão de cooperativas de crédito. Atua há 12 anos no sistema OCB, sendo 10 exclusivamente dedicados ao cooperativismo de crédito, cooperativismo financeiro. Ele irá expor um tema complementar 130. Thiago, bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite de estar conosco nessa manhã. Muito obrigada. Bom dia, Raquel. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, Então, antes de entrar especificamente, eu queria passar aqui um pouquinho sobre os motivadores, o porquê que a gente apresentou, o que se buscava, o que fundamentou essa proposta de revisão na Lei Complementar 130. A gente teve, em 2019, o aniversário de 10 anos da Lei Complementar 130, A gente sabe que o mercado financeiro é um mercado altamente dinâmico e uma lei que rege um modelo de instituição que está inserido nesse meio, uma lei com 10 anos, ela possivelmente tinha algum atraso em algumas necessidades que o setor tinha. Então, 10 anos para dentro, para o modelo de negócio inserido no mercado financeiro, é um período muito longo, você tem que fazer muita adaptação. Então, esse foi um dos grandes motivadores. A gente já tinha outras questões endereçadas, A própria questão do nosso desejo, da nossa necessidade até de poder ter uma interação mais forte com a administração pública, em especial a municipal, linkando ao propósito do cooperativismo de desenvolver localmente aquelas comunidades. Então, a gente já tinha endereçado isso já numa alteração pontual ali em 2018, através da Lei Complementar 161, autorizando a gente a realizar essa captação, com alguns limitadores, obviamente, que até hoje são aplicados, Aquela questão de você manter até 250 mil na cooperativa, o valor hoje garantido pelo FGCOP para a formação de fundo, e o resto você obrigatoriamente tem que colocar em título público federal. Então, esse é um limitador que ainda existe, a gente está trabalhando para revisar, mas, enfim, essa é uma outra agenda. A necessidade de uma proteção maior para o capital social, para as cotas partes dos nossos cooperados, enquanto contabilizado dentro da estrutura patrimonial da cooperativa, não raras às vezes sendo objeto aí de ordens de bloqueio e penhora judicial, para fins de processo de execução. A realização de algumas campanhas, campanhas promocionais para atrair novos cooperados, oferecendo algum tipo de bonificação ou prêmio, A supervisão do próprio Banco Central olhava isso um pouco atravessado, então a gente não tinha muita tranquilidade e segurança jurídica para a realização desse tipo de movimento. A admissão de cooperados, pessoa jurídica, com talvez um dispositivo não muito claro, trazendo diversas possibilidades de interpretação do que seria ou não, qual seria ou não o tipo de cooperado PJ admitido e qual seria aquele que efetivamente realizava alguma atividade concorrencial com a cooperativa e que estaria impedido nos termos do artigo 4º da Lei Complementar 130, e a própria questão do conceito de área de atuação, onde eu posso instalar posto, onde eu posso admitir cooperado. Então, essas são algumas questões já trazidas à discussão e que precisavam de um tratamento legal, regulatório, enfim, e que fizeram parte aí do grupo de motivadores para esse trabalho de revisão da 130. E, por fim, a agenda BC, hashtag, destacando o cooperativismo, uma agenda positiva aí da autoridade supervisora e reguladora do sistema financeiro, e nos trazendo de forma destacada ali na dimensão inclusão financeira, ou seja, deixando claro que para a administração pública o cooperativismo de crédito é esse braço importante no trabalho de inclusão financeira no país. Como que se deu esse trabalho? A gente fez um trabalho a diversas mãos. Pelo setor cooperativista, o trabalho foi liderado e coordenado pelo nosso Conselho Consultivo Nacional do Ramo Crédito. É um conselho consultivo aqui da OCB, um conselho formado por todos os sistemas cooperativos registrados na OCB, pelas cooperativas independentes e pelo próprio Fundo Garantidor, por parte do Banco Central, um time de técnicos dedicado para esse serviço das áreas que tem maior interação, que tem maior ligação com o setor cooperativista. Aí a área de supervisão, a área de norma, a área de resolução e a própria Procuradoria do Banco Central, enfim, toda a matéria
legal e regulatória, ela acaba desaguando para uma avaliação da Procuradoria. Durante essa discussão, que demandou aí mais ou menos 12 meses, 15 meses para a construção do texto, foram mais de 20 versões dessa redação, então foram muitas idas e vindas, muitos ajustes, né? Muito afinamento. E no final a gente ainda teve uma avaliação sob o ponto de vista do Ministério da Economia, eventual impacto fiscal, em política econômica. Então, a administração pública e o setor privado sentaram na mesma mesa, a gente fez todo um trabalho prévio para evitar que, quando isso fosse apresentado no Congresso Nacional, tivesse resistência ou necessidade de ajustes muito profundos. Em 10 de março, o texto de consenso foi apresentado no Congresso Nacional, mais especificamente a casa iniciadora foi a Câmara dos Deputados, e o autor dessa matéria foi o deputado Arnaldo Jardim, deputado de São Paulo, tem muito conhecimento do cooperativismo de crédito, que inclusive foi o relator da Lei Complementar 130 lá em 2004 na Câmara dos Deputados. Então ele já conhece muito o setor e conhece muito o nosso arcabouço legal. O que foi alterado de fato, né? Aqui é o recheio, aqui é a parte mais interessante. A gente divide as alterações trazidas pela Lei Complementar 196 em 3 blocos. Esse primeiro bloco é o bloco mais estrutural e conceitual, ou seja, trabalha mais a organização sistêmica do setor. O segundo bloco a gente fala sobre as alterações voltadas para a parte de governança, que é a maior parte da norma, né, foi dedicada ao aprimoramento aí das estruturas de governo, estruturas e funcionamento dos órgãos da administração da cooperativa, administração e fiscalização da cooperativa. E, por fim, a gente também traz um bloco operacional, ou seja, o que foi de fato entregue, permitido, né, possibilitado aí de novo para as cooperativas realizarem seus negócios, enfim, entregarem de benefício, né, de produto novo na prateleira para os seus cooperados. Então, bloco estrutural e conceitual, a gente já tem na abertura da norma, ali no seu artigo 1º, uma revisão da redação, deixando claro que agora as competências do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil alcançam aquelas confederações de serviços, né? Confederações entendidas aqui, aquelas confederações formadas exclusivamente por cooperativas centrais de crédito e que não prestam serviço de natureza financeira. Então, agora, essas também são alcançadas pelas normas do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional. O artigo 1º, no seu parágrafo 3º, ele deixa agora bem clara a conceituação de cada tipo dentro da estrutura sistêmica da cooperativa, ou seja, quando uma norma cita expressamente cooperativa de crédito, quais tipos, quais entidades dentro da estrutura sistêmica ele pretende alcançar. Então, cooperativa de crédito para a Lei Complementar 130 passa a ser cooperativa singular, cooperativa central e confederação de crédito. E quando a norma quiser ter alcance, buscar ter alcance às confederações de serviço, assim ele terá que fazer explicitamente, expressamente na norma, né? Então, vocês vão ver na própria leitura da Lei Complementar 196, dentro do bojo da Lei Complementar 130, sempre as cooperativas de crédito, que eu pego esses 3 tipos, e as confederações de serviços formados por cooperativas centrais de crédito. Então, sempre vai ter que ter essa distinção a partir de agora em toda a parte normativa e na revisão, eventualmente, que tá em curso até pelo Banco Central do Brasil, em função da consolidação que eles estão fazendo lá de todo o arcabouço regulatório. O artigo 2º foi alterado para introduzir mais 3 tipos de operações autorizadas dentro do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. Perdão, não necessariamente autorizar, né? No caso da captação de entes públicos municipais, como eu falei alguns slides atrás, houve uma modificação na lógica dessa autorização da relação. Até então, na norma, a gente poderia realizar essa captação dentro daqueles municípios da área de atuação, um conceito mais abrangente, né? Entendido como onde eu posso admitir cooperado ou onde eu tenho estrutura física. Agora, ele restringe essa captação de recursos dos entes públicos municipais exclusivamente onde a cooperativa tem posto de atendimento, onde tem estrutura, presença física. Então, essa é uma novidade. Um outro ponto trazido a essa, sim, uma novidade, é a previsão na Lei Complementar 130
da possibilidade de realização das operações de assistência e suporte financeiro com os fundos garantidores, né? O FGCOP e os fundos sistêmicos, aquela operação da compra de prejuízo pelo fundo garantidor, né? E a assunção da responsabilidade da restituição desses valores pela cooperativa incorporada. Então, a cooperativa incorporada, ela vende o seu prejuízo para o fundo, a cooperativa incorporadora incorpora ela limpa, né, sem carregar nenhum prejuízo, e os associados da incorporada se obrigam aí com sobras futuras, eventuais remunerações ao capital futuro, a restituir esse valor para os fundos garantidores. E uma novidade, que é a autorização para as cooperativas de crédito realizarem a gestão de recursos oficiais ou de fundos públicos ou privados, obviamente, para fins de concessão, para fins específicos, exclusivos de concessão de garantia para os nossos cooperados realizarem operações com a própria cooperativa ou com terceiros, né? Isso daqui casa com uma agenda muito forte do Ministério da Economia de fortalecer o Sistema Nacional de Garantia de Crédito, né? Então, inclusive, há algum tempo atrás, há alguns anos atrás, foi colocado em consulta pública pelo próprio Banco Central a lógica de estruturar uma cooperativa de crédito com propósito específico para concessão de garantia. Fizemos diversas avaliações e nos pareceu uma sobreposição de estrutura, enfim, algo que não teria tanta eficiência. Então, a gente, tentando encontrar uma saída e tentando atender também esse anseio, esse pedido da administração pública, a gente entendeu que esse dispositivo autorizando a gestão de recursos oficiais por cooperativas de crédito para oferecimento de garantia dos nossos cooperados poderia auxiliar nessa agenda aí de facilitar o acesso ao crédito, em específico aqui até o micro e pequeno empresário, que é a maior parcela do nosso público, pessoa jurídica. A norma traz agora o conceito claro de área de atuação, subdividido em 2 subconceitos: a área de ação, que é a área onde eu tenho ou virei a ter a instalação de uma dependência física, e a área de admissão, a área onde eu estou autorizado a admitir cooperados, podendo inclusive ser uma área de admissão nacional, obviamente que respeitada a exigência, a obrigação de poder atender o meu cooperado, de propiciar a ele a participação nos atos da gestão da cooperativa. Então, agora a gente tem na norma, passa a ter na norma, o conceito claro do que é a área de atuação e como ele se subdivide. A segurança jurídica para admissão de cooperados e novos tipos autorizados, né? Agora fica claro na norma que a gente está impedido de admitir aquele cooperado PJ que pratica como atividade principal a atividade concorrencial, então traz mais clareza para essa impossibilidade de admissão do PJ, né? Agora a gente consegue fazer uma avaliação mais refinada, mais fina, então a gente entende qual que é o PJ que é inadmitido no quadro. E a norma também traz para a gente a possibilidade de admitir agora no nosso quadro social os conselhos de fiscalização, né, de regulamentação e fiscalização de categoria profissional. Aqui eu estou falando da OAB, os conselhos regionais de administração, de engenharia. Então, agora a gente passa a ter essa autorização para poder trazê-los para dentro do quadro social. E também aqueles entes despersonalizados. Aqui algo que já é, inclusive, recorrente, mesmo sem a previsão normativa, a gente via diversas vezes condomínios edilícios associados em cooperativa PJ, e a gente não tinha ainda essa possibilidade amparada numa norma, né? Então, agora a gente tem isso claro, expresso, previsto no nosso marco legal. Outro ponto interessante trazido é a possibilidade agora, sem a lógica de que do sigilo, né, bancário, do sigilo fiscal, uma possibilidade de troca de informações entre os atores do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo e o próprio Banco Central do Brasil. Então, a gente vai poder agora ter esse intercâmbio de dados e informações, enfim, isso facilita, isso traz eficiência para todos os entes que compõem o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, em especial aqui até do próprio FGCOP, no trabalho importante que eles fazem ali de monitoramento e classificação de risco. E a gente entende, né,
um objetivo, inclusive, desse ponto, foi em algum momento até desonerar, né, as cooperativas de crédito do envio da mesma informação para diversas entidades. Então, com essa possibilidade desse trânsito de dados e informações entre os próprios entes do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, fica mais fácil, fica mais rápido, isso traz mais eficiências, traz ganho de escala para as próprias cooperativas. Bloco governança, né? No bloco governança, como eu falei para vocês, talvez o maior bloco da norma, né? O que mais impacta, o que mais traz novidade. A gente já tem como partida ali no artigo 5º a inversão da lógica da governança dual, que agora ela passa a ser regra para todas as cooperativas, inclusive para confederações de serviço. Então, a regra agora é a governança composta por conselho de administração e diretoria executiva a ele subordinado, né? O dispositivo remete competência para o Conselho Monetário Nacional, possivelmente em norma futura, a tratar algum tipo de exceção, ou seja, qual tipo de cooperativa, a gente acredita que seja alguma talvez com escopo operacional um pouco mais reduzido, enquadramento prudencial mais simples, talvez um S5, né? Qual tipo de cooperativa não será exigida a governança dual, e nesse caso da não governança dual, o órgão que deverá existir na administração da cooperativa será a diretoria executiva, nesse caso eleita pela Assembleia Geral da Cooperativa. Temos agora também a possibilidade da contratação de conselheiro independente, né? Mantida a obrigatoriedade da maior parte do conselho ser oriundo de pessoas naturais do quadro social da cooperativa. Isso é uma faculdade, tá? As cooperativas podem contratar o conselheiro independente. O CMN ainda vai regulamentar, né, quais cooperativas podem, quais os requisitos necessários para essa contratação, mas se a cooperativa não quiser fazer uso dessa faculdade, ela não faz. Então, não é uma imposição, não é uma exigência. As cooperativas não necessariamente terão que trazer para dentro do seu órgão de governança um conselheiro independente. É mais uma ferramenta que a gente entrega. Se o quadro social entender interessante para fim de modernização da gestão ou algum tipo de representatividade específica ali nos assentos do seu conselho, ele pode fazer essa contratação do mercado. Um outro ponto muito interessante, uma questão inclusive central na norma, é a vedação do acúmulo nos cargos de presidente, vice-presidente e de diretor executivo nas diferentes instâncias do sistema cooperativo, né, da organização sistêmica. Então, a pessoa ela não mais pode ser presidente, vice-presidente ou diretor da singular, da central e da confederação, inclusive do FGCOP. Essa vedação também se aplica ao FGCOP. Então, esse é um ponto que deu muito trabalho, deu muita discussão, mas, enfim, a gente conseguiu avançar e agora está previsto na norma. Aqui vale uma ressalva, né? Vale uma explicação um pouco mais detalhada, em que os mandatos atuais serão respeitados, tá? Ato jurídico perfeito, feito sob a vigência da norma antiga, em que não havia essa vedação. Então, aqueles eleitos antes da vigência da Lei Complementar 196 encerrarão seus mandatos e na próxima eleição passa-se a aplicar essa vedação. No Conselho de Administração, a gente não tem mais a figura do suplente, né? Então, encerra-se essa cadeira, a gente só tem agora o conselheiro de administração efetivo, titular, e a norma também traz uma possibilidade em caráter excepcional da acumulação de cargo em diretoria executiva. O CMN também vai regulamentar esse dispositivo, mas a ideia aqui é que seja uma acumulação não sob a perspectiva operacional, mas mais para indicação para o supervisor de responsabilidade por determinadas políticas. Enfim, o diretor pode ser responsável por determinada política em nível sistêmico, então, por isso, o amparo desse dispositivo na norma, né? Não um acúmulo operacional, mas sob a perspectiva mais de ele ser o responsável pela aplicação da política em nível sistêmico. A fixação da remuneração da diretoria passa a ser de competência do Conselho de Administração, exigida a aprovação por Assembleia de uma política global de remuneração, no mínimo no início de cada mandato. Então, a Assembleia agora delibera por uma política global, né, um valor global de remuneração da diretoria, e o Conselho de Administração internamente define qual que vai ser a remuneração de cada um dos seus executivos.
O Conselho Fiscal passa a ser facultativo para aquelas cooperativas que adotarem a governança dual, né? A gente falou que tem uma possibilidade, o CMN vai regulamentar quais as cooperativas não necessariamente precisam ter essa governança dual, mas aquelas que tiverem a governança dual, que é a regra, elas podem ter ou não o Conselho Fiscal, né? Isso daqui, obviamente, é uma faculdade e que tem que ser decidido em assembleia. As atribuições do Conselho de Fiscalização serão absorvidos do Conselho Fiscal, passam a ser assumidos pelo Conselho de Administração, né? Aqui tem uma inspiração no modelo cooperativo alemão, onde lá existe o chamado Conselho de Supervisão, onde já é atribuído já esse papel específico de nortear a gestão da cooperativa e também fiscalizar os seus atos. A composição do Conselho Fiscal também é modificada, passa a ser composto agora por 3 efetivos e um suplente, e quebra aquela lógica da renovação obrigatória. Enfim, um outro ponto muito interessante na norma também, que busca dar sustentabilidade e perenidade para o modelo, é agora as exigências que são feitas para desfiliação de cooperativa singular de central, ou até mesmo de central de confederação, né? No caso aqui o que mais chama a atenção, o que é mais relevante aqui é no caso da desfiliação da cooperativa singular de central, por iniciativa própria, se essa singular estivesse desfiliando para se tornar uma cooperativa independente, ou seja, para atuar de forma apartada de um sistema organizado em 2 ou 3 níveis, ela vai precisar da anuência, não estou falando de ato assemblear, tá? É um ato mais simplificado, mas ela vai precisar da anuência de pelo menos 50% do seu quadro social, 50% mais 1, ou seja, uma cooperativa com 10 mil cooperados, ela vai precisar da anuência de 5.001 cooperados para se desfiliar da central. Obviamente, como pressuposto, tem que estar enquadrado nos limites regulamentares, né? E ter a anuência desse público expressivo, dessa parte expressiva do seu quadro social. Se a ideia da cooperativa, por iniciativa própria, for se desfiliar de uma central para se filiar a outra central, esse quórum baixa um pouquinho, ela precisa da anuência de, no mínimo, 1/3 do seu quadro social, né? A ideia com esse dispositivo foi trazer o cooperado para o centro dessa decisão, né? Que importa e risco de descontinuidade, enfim, ele entender e anuir, se assim achar interessante, né? Se achar que faz sentido essa mudança, né, tão abrupta aí da cooperativa, tendo em vista os serviços que são prestados por uma central, por uma confederação, e o próprio papel, né, da supervisão auxiliar que a cooperativa central tem sobre as suas singulares. Então, o cooperado tem que entender e tem que validar esse tipo de movimento da sua instituição financeira. Esse foi o grande propósito desse dispositivo. A lei também passa a prever uma gestão temporária, né? A gente chama de intervenção, mas às vezes esse termo assusta, né? Intervenção da central na singular, mas é a assunção, de fato, da central na singular ou da confederação na central, quando houver algum tipo de indício, né, ou indicativo de que a gestão em curso esteja causando ou possa vir a causar perdas para os seus cooperados. Os critérios para que o Banco Central autorize esse processo de intervenção ainda serão regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional. Então, na lógica prática, né, um exemplo prático é a central tem observado perdas na singular, né, de maneira rotineira. Ele solicita autorização ao Banco Central para intervir na singular. O Banco Central observa os requisitos que têm que ser atendidos em norma do Conselho Monetário Nacional. Se todos atendidos, ele autoriza a central a assumir temporariamente a administração da singular, inclusive afastando seus administradores sem a necessidade de ato assemblear prévio, né? Então, de fato, agora a gente está trazendo para o campo prático o que já estava previsto na chamada cogestão, né? Um pouco mais rígido, um pouco mais pesado, mas agora, de fato, essa ferramenta sendo colocada em prática.
O novo artigo 17, ele traz a possibilidade de realização de assembleias à distância e semipresenciais. Aqui não tem muita novidade, né? Era novidade quando o projeto foi apresentado em 2020, porque a gente não sabia que viria uma pandemia depois. Então, naquela época, seria realmente uma grande modernização na forma de realização dos atos assembleares. Mas, enfim, com a pandemia, a gente já teve que fazer essa modificação na própria 5764 para dar suporte para a realização de todas as assembleias, de todas as cooperativas, de todos os ramos. Então, aqui é meio que chovendo molhado, isso aqui já está regulamentado na própria 5764, a gente só traz para dentro do texto da norma específica das cooperativas de crédito. E um último ponto, ainda na lógica da governança, a gente moderniza a forma de convocação das assembleias gerais, né? Não mais sendo exigida aquela tríade, né, da fixação, da publicação em jornal, da comunicação para o cooperado, para o cooperativismo de crédito agora, na norma própria, na nossa Lei Complementar 130, a publicação, a mera publicação no site, de maneira destacada, já cumpre a exigência legal da publicidade e do ato de convocação para a Assembleia Geral. Então, as cooperativas que quiserem continuar fazendo uso daquele modelo tradicional de fixação, publicação em jornal, podem, mas se quiser fazer uso especificamente agora desse modelo mais moderno, de publicar no seu site, né, de maneira destacada, já vai estar cumprindo essa exigência. Por fim, o bloco operacional. A gente tem previsto agora na Lei Complementar 130 um novo modelo de operação que a gente chama de empréstimo sindicalizado, né? Que é o compartilhamento aí de limites operacionais entre duas ou mais cooperativas do mesmo sistema cooperativo para atender um cooperado de uma ou de outra, né? Também com compartilhamento de risco. O Conselho Monetário Nacional, em norma futura, vai disciplinar como é que tem que ser essa operação, enfim, quais são os limites, né? Mas isso daqui vem para atender aquele nosso público PJ, que não raras às vezes vai buscar o crédito na sua cooperativa e essa, por falta de limite operacional, ele acaba tendo que ir buscar no mercado tradicional, né? Então a gente tem uma evasão ali do nosso cooperado buscando crédito em outros agentes. Isso daqui está bem claro, né? Está bem expresso na agenda do Banco Central, na agenda BC, onde traz algumas metas, alguns desafios para o sistema, onde eles mostram que a gente atende só 28% da necessidade de crédito do nosso cooperado, 72% ele ainda toma fora. Então, aqui é uma ferramenta para a gente poder melhor atender ele na demanda do crédito. A gente aprimora o artigo 7º, né? Especificamente ali o parágrafo 1º da Lei Complementar 130, deixando agora clara a autorização para as campanhas promocionais de atração de novos associados ou integralização de novas cotas daqueles que já são associados, né, e ofertando em contrapartida aí algum tipo de prêmio, bonificação. Os limites desses prêmios e bonificações, eles também vão ser definidos e limitados em norma futura do Conselho Monetário Nacional, mas a gente passa a ter mais segurança jurídica para esse tipo de iniciativa que a gente sabe que já era praticado por algumas cooperativas. Agora a gente tem um conforto jurídico de não estar infringindo nenhuma regra. A operação de assistência e suporte financeiro do Fundo Garantidor para fins de incorporação passa a estar previsto na norma. Eu já passei isso para vocês no ponto passado, né? Onde isso é trazido também ali no artigo 2º das operações autorizadas. Um outro ponto muito importante, um ganho muito grande, foi a empenhorabilidade das cotas, né? Previsão expressa em norma agora. As cotas partes, enquanto integrantes da estrutura patrimonial, do capital da cooperativa, são inalcançáveis por ordens judiciais, né? Então, a gente tem agora uma tranquilidade, um conforto, né? De não incorrer em nenhum risco ali de desenquadramento de limite operacional por conta de ordem de penhora, enfim, de bloqueio das cotas partes. A ideia aqui não foi blindar patrimônio de ninguém, né? A ideia não é utilizar isso aqui como um subterfúgio para atrair pessoas que querem fugir dos processos de execução, enfim, de ordem de execução. A ideia aqui foi realmente trazer segurança para o modelo, segurança para as cooperativas, até porque esses recursos podem, em algum momento, né, quando exigíveis na forma do Estatuto Social, passarem, sim, a ser objeto de penhora. Mas, enquanto contabilizados na estrutura patrimonial, no capital social da cooperativa, eles são inalcançáveis por essas ordens. Em relação ao FAC, a gente
traz também para dentro da Lei Complementar 130 a previsão que hoje já existe dentro da 5764, com um grau de modernização, de aprimoramento, né? A gente agora coloca aqui que esses recursos podem ser utilizados para aplicação em ações voltadas para a própria comunidade, né? Não exigindo, assim, necessariamente um vínculo empregatício daquele beneficiário ou associativo. Então, não necessariamente o beneficiário dessa iniciativa tem que ter algum tipo de vínculo com a cooperativa. Isso aqui a gente fortalece, né, o princípio do interesse pela comunidade, né, o objetivo da cooperativa em desenvolver localmente a economia, enfim, ações sociais. Então, esse foi um interessante avanço que a gente traz aqui na lógica de utilização desse fundo. Outro ponto interessante, né, os recursos não procurados, né, aqueles recursos oriundos ali de sobras não procuradas, saldo de capital, saldo de remuneração capital não procurados pelos cooperados que se desligaram das cooperativas, se desligaram ou foram desligados das cooperativas nos últimos 5 anos, deverão ser revertidos para o fundo de reserva. Aqui eu uso o termo poderão, eu até deveria ter atualizado nesse slide. Aqui não é uma autorização, né? A norma ela fala que reverterão, então é mandatório. Então, cumpriu esse prazo de 5 anos, o recurso não foi procurado, a cooperativa tem que colocar isso no seu fundo de reserva. Isso aqui, como consequência natural, vai fortalecer, né, a estrutura patrimonial das cooperativas, nos dá mais fôlego, inclusive para fins operacionais. E como último item, o artigo 17E, novo artigo inserido na norma, ele traz expressamente aí a questão da não configuração de vínculo empregatício do empregado da cooperativa singular ou da central da confederação com seu respectivo banco cooperativo, né? Isso aqui traz mais segurança para as relações trabalhistas intrasistêmicas. Isso aqui era uma questão trabalhista muito observada no judiciário, então a gente buscou sanar isso dentro da lei específica do cooperativismo de crédito. A norma ela tem vigência imediata, desde a sua sanção e publicação na quinta-feira da última semana, carecendo alguns dispositivos de regulamentação posterior. A gente passou por alguns, mas aí eu trago de maneira destacada, no próximo slide, são 9 pontos, salvo engano, né? Esses itens vão precisar de regulamentação futura, né? Quando a gente não sabe quando, a gente tem tentado negociar um calendário de tratamento desses assuntos com o próprio Banco Central, mas tem toda uma agenda regulatória de todo o mercado financeiro e a gente tem que achar um espaço nessa fila. Então, a gente está nesse momento agora, né? Tentar encontrar ali nosso espaço nessa fila de tratamento aí na questão regulatória. Então, o empréstimo sindicalizado precisa ser regulamentado, né, para, de fato, entrar em operação. A própria contratação do conselheiro independente, a faculdade de constituição do conselho de administração, para quais cooperativas isso vai se aplicar, as hipóteses de acumulação do cargo de diretoria executiva, né, para em quais instâncias e circunstâncias essa acumulação vai ser autorizada, a questão da vinda das atribuições do Conselho Fiscal para o Conselho de Administração, em caso de não constituição do órgão de fiscalização, né? Sobre a política de captação de novos associados e aumento de capital com as campanhas, o CMN tem que regulamentar os limites. O artigo 12 foi reformado, né? O artigo 12 já vigente na Lei Complementar 130, foram alteradas algumas redações, inseridos novos dispositivos para trazer algumas atribuições adicionais para o Conselho Monetário Nacional. Aí a gente fala sobre as condições de constituição e funcionamento, isso aqui já não é nada novo. A elaboração do Estatuto Social, realização de assembleias, fundos garantidores, atividades realizadas pelas entidades que realizam o trabalho de auditoria cooperativa, né, a própria CNAC, enfim, as outras firmas, entidades que realizam também a parte de certificação, condição de participação societária em outras entidades, não se restringindo exclusivamente à participação societária em outras entidades do segmento cooperativo, mas também em outras entidades de outros modelos societários, né? A questão da composição, renovação dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e os requisitos para exercício na função da diretoria executiva, condições para a Assembleia Geral destinar sobras para a recomposição da FGCOP e os outros fundos intrasistêmicos, no caso de operação de assistência e suporte financeiro, as condições para o BC autorizar o processo de intervenção,
e a representação assemblear por delegados, né? O Conselho Monetário também vai disciplinar como é que se dá, qual que é a função, como é que, na prática, o delegado tem que levar para a Assembleia o que foi definido naquele seu núcleo ou naquele grupo que ele efetivamente representa dentro da cooperativa. Era isso de maneira bem geral, tentei detalhar um pouco, mas acho que é interessante, eu passei todos os pontos da nova norma, mas a leitura de maneira reiterada, ela vai fazendo a gente fixar, né? Aqui eu quis dar mais um panorama geral. Espero ter conseguido cumprir com o objetivo e fica à disposição, se a Raquel, o Rui achar interessante, a gente bater o papo. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade, pela atenção e pela paciência de vocês. Nós que agradecemos, Thiago. Muito obrigado por compartilhar conosco os detalhes da norma. É tão importante, né? Um assunto novo do momento. Gratidão por compartilhar conosco o seu conhecimento. A todos os presentes, obrigado pela presença de vocês.